Olá, Shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz de Cristo a todos os irmãos, alunos, amigos. Estamos aqui iniciando o nosso curso sobre bibliologia. Abra a sua Bíblia e estude conosco. Hoje teremos uma aula inaugural e estaremos fazendo uma ministração no Evangelho de São Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho segundo Mateus. Pastor Faustino cumprimenta a todos nesse momento e iremos iniciar nossa aula. É uma aula inaugural. Provavelmente voltaremos a tratar do Evangelho de Mateus, pois por ser uma aula inaugural não iremos nos alongar muito. A proposta desse curso é fazer um estudo profundo das Escrituras Sagradas, nunca visto antes. Você vai aprender mais nesse curso do que no bacharel de teologia, pois muita gente vem fazer um bacharel em teologia, um médio em teologia, ou até uma pós-graduação em teologia, como eu fiz, e a gente se frustra porque não aprendemos a Bíblia livro por livro. E agora você tem a chance de estudar a Bíblia livro por livro. Trabalharemos a mensagem geral e principal de cada livro, a possível data em que foi escrito e, acima de tudo, a palavra-chave ou versículo-chave, que é a porta de compreensão dos livros sagrados. Os irmãos irão se surpreenderem quando estudarmos os livros apocalípticos, como Ezequiel, Zacarias, Daniel e o livro do Apocalipse, além de enxertos apocalípticos em outros escritos, como no Sermão do Monte, que tem a base apocalíptica para as coisas do fim. Então agora você pode aproveitar para ler a Bíblia conosco, lendo um livro por semana. Você vai ter como perguntar, como avaliar a sua formação bíblica e também fazer perguntas. Qualquer pergunta dentro desse contexto será válida, nós tentaremos respondê-las à medida que Deus nos dê inspiração e conhecimento. O Evangelho segundo Mateus foi escrito em cerca de 60 a 70 depois de Cristo. O verso-chave, que é a porta da entrada hermenêutica, exegética, para a compreensão plena do livro de Mateus, são os versos 1 e 27, 37. A mensagem geral do livro de Mateus, a mensagem principal, é Jesus como Rei Messias. Jesus como Rei Messias. Quem conhece o Antigo Testamento, os Salmos e a história dos reis de Israel, especialmente a história de Davi, vai perceber que a genealogia de Jesus é feita através de José, ligando José a Davi. Agora, José é o pai adotivo de Jesus e Maria não podia entrar aqui na genealogia de Jesus, porque a ideia é ligar o rei Messias à descendência de Davi. E José tem a linha direta com a linhagem de Davi, pois o rei Messias teria que vir da linhagem de Davi. E as profecias, para se encaixar dentro de uma perspectiva profética e escatológica, diziam que toda moça virgem da tribo de Davi se preparava, se santificava para ser a possível ou a provável mãe do Messias. E entre estas virgens estava Maria, a mãe de Jesus, mas iremos estudar depois outros evangelhos e veremos
que Lucas faz a genealogia por parte de Maria, que era também da tribo de Davi. Mas Jesus, como rei Messias, que atenderia profecias atendentes a Davi, e, por exemplo, Davi diz: disse o Senhor ao meu Senhor. É uma profecia citada por Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor. Davi fala de dois senhores soberanos a ele. Então, disse Deus a Jesus: tu és meu filho e hoje eu te gerei. Gerei na perspectiva humana, pois Jesus é coeterno com Deus, como João escreve no capítulo 1, dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Jesus é coeterno com Deus, Deus de Deus, luz de luz, santo de santo, e, portanto, o Verbo se fez carne. E esse se fez carne é que diz respeito ao ser gerado dentro de uma perspectiva humana, o Deus humanizado, Emmanuel, para que se cumprisse as profecias, a começar pela própria previsão de Deus, predição de Deus, que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o próprio Deus foi o primeiro a falar diretamente, não por profetas, falar dentro daquele contexto da queda, a Eva e Adão, que da mulher, da descendência de Eva, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E aqui é importante se colocar que a mulher, no contexto geral, dentro de um mundo machista, é quase sempre tida como o sexo fraco, a parte mais fraca. E quando Pedro fala para que os homens convivam com as suas esposas com sabedoria, entendendo que elas são partes mais frágeis, naturalmente Pedro não diz respeito à espiritualidade, à intelectualidade ou à inteligência da mulher, mas sim a parte física da mulher. Agora, é bem verdade que revelações, visões dadas a mulheres no contexto do Antigo e até do Novo Testamento não tinha um valor de primeira linha. Tanto é que os apóstolos não deram muito crédito às mulheres, não que elas não fossem santas, não que fossem verdadeiras, era que a visão de mulheres não tinha tanta validade. Quando a gente lê o texto e contexto sobre o nascimento de Sansão, o anjo apareceu para a esposa dele, que nem aparece o nome dela, o nome do pai dele é Arã, e o anjo teve que aparecer e ele orou a Deus que se eu aparecesse para esta mulher, apareça a mim para ver como vou cuidar do menino. De forma que a visão dada à esposa de Sansão só passou a ter validade quando foi dada ao homem. Isso é uma concepção veterotestamentária. Bem, no Novo Testamento, Jesus elevou a mulher ao mesmo nível de validade e credibilidade, pois ele tinha grandes mulheres na sua comitiva, como Maria de Magdala, a Maria, mãe dele, e a mãe de João e Tiago, que era a esposa de Zebedeu, e um grupo de mulheres de classe média que ajudavam e apoiavam Jesus em sua missão. Tanto é que ele apareceu ressuscitado primeiramente para o grupo de mulheres. Não para discriminar os homens, mas porque elas foram mais zelosas de procurarem o corpo dele no intento de embalsamá-lo e, no entanto, foram abordadas pelo anjo quando lhes disseram: por que procurai o vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Então essa é a segunda notícia das boas novas. As boas novas que nasceu Cristo em Belém de Judá, boas novas que ele prega o evangelho do reino de Deus, o evangelho do arrependimento que foi inaugurado por João Batista, e as boas novas que ele ressuscitou. Boas novas que ele ascendeu aos céus, boas novas que ele prometeu voltar, boas novas que ele está com a igreja, com os fiéis, todos os dias até o
final dos tempos, e cada intento, cada dispensação, dentro dessa perspectiva do nascimento, do ministério, da morte, da ressurreição, da ascensão e do advento próximo de Jesus Cristo, estão dentro desta perspectiva evangélica que tem um teor de manifestação, de revelação e conhecimento e instrução, e tem essa perspectiva apocalíptica, porque tudo que diz respeito a Jesus estava predito no Antigo Testamento, então já é realidade em função do seu nascimento, do seu ministério, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão. E a partir da ascensão, tudo o que diz respeito às promessas relativas à sua segunda vinda, como João 14, isso se reporta de verdade a uma perspectiva apocalíptica ou escatológica. Bem, a mensagem geral de Mateus é Jesus como Rei Messias, como ungido, o Cristo que é ungido do Senhor, Messias em hebraico é Christos em grego, que é transliterado para a língua portuguesa como Cristo. Então, Cristo quer dizer Messias, o ungido do Senhor. Quando fala o Rei Messias, é o Rei que foi ungido pelo Senhor. E Jesus, dentro de uma perspectiva histórica, ele atende toda aquele anseio, aquela esperança, aquela fé que o Rei Messias que viria dentro daquelas promessas feitas a Israel e a Davi, ele viria para sacudir o jugo romano e garantir liberdade nacional, independência nacional a todos os israelitas. E, naturalmente, eles não tinham entendimento e não tinham nenhum discernimento quanto a um rei Messias que seria o Cristo sofredor. E no afã de ser libertos, de terem a independência conquistada dentro do Império Romano, que eles passassem a ser uma potência como o tempo de Davi e Salomão, potência regional ou até mundial. Então, o rei Messias frustrou aos israelitas quando eles tentaram fazer Jesus rei, recebendo, colocando o jumentinho para que entrasse gloriosamente em Jerusalém. Isso é para cumprir a profecia, mas quando Jesus não fez exército, quando Jesus disse que o seu reino não era deste mundo, quando Jesus começou a dizer que morreria, isso frustrou todas as esperanças, expectativas e projetos políticos dos israelitas. E é interessante ainda destacar que quando a mãe de Tiago e João foi falar com Jesus, acho que é Maria Salomé, foi falar com Jesus para que Jesus permitisse que os seus filhos se assentassem um à direita e outro à esquerda de Jesus quando ele reinasse. Essa situação é de difícil interpretação, porque ela não estava falando que ele se sentasse ao lado de Jesus no céu, quando ele fosse glorificado, mas que ele se assentasse ao lado de Jesus quando ele reinasse aqui na terra, e era a esperança de todos eles, uma conquista política. E quando Jesus disse a elas que esses lugares estavam reservados para quem Deus o tivesse indicado, eles começaram a não entender e brigar entre si, quando Jesus pega uma criança e diz: aquele que quiser ser maior no reino dos céus, seja o menor aqui. Então, o reino dos céus para eles, para os judeus, para os apóstolos, era o reino terreal, o reino terreno, um reino político, seria implantado com uma força e conquistas militares. Então, Jesus disse: o meu reino não é daqui. E quando começa o desfecho do seu ministério, da sua vida aqui, e fala que seria morto, etc.,
todos começaram a se frustrar. E quando Pedro, defendendo o reino humano, fala para Jesus: não tem misericórdia de ti, que não aconteça tal. Quando Jesus fala que Pedro é adversário dele, a palavra Satanás não quer dizer que Pedro estava endemoniado, porque a palavra Satanás significa adversário e diabolos significa inimigo. Então, uma pessoa que se opõe a outra, ela é adversária, um time é adversário do outro time, sem ser inimigo, mas o inimigo é aquele que procura derrotar. Adversário é o opositor, inimigo aquele que desfecha guerras e ódio contra o seu adversário, o seu opositor. Bem, feita esta breve introdução ao estudo do Evangelho de Mateus, a gente tem cerca de 4 a 5 mil anos de história, desde a pré-história de Israel, antes de Abraão, no mundo pré-abraâmico, lá na Babilônia. Abraão ouvira a voz de Deus em meio a muita idolatria. Dizem que Babilônia tinha cerca de 2.500 deuses ou divindades, e entre todas essas divindades, Abraão conseguiu, era Abrão ainda, quer dizer, que pai exaltado. Abrão é pai exaltado e Abraão, pai de multidões. E Deus mudou o nome de Abraão quando Abraão atende a voz de Deus, mas Abraão ouviu a voz de Deus em meio a tantas divindades. E é bem interessante notar que ele saiu para um lugar que não sabia para onde era e peregrinou muito tempo e só veio descobrir o lugar onde iria se desenvolver a sua descendência após ele ter oferecido Isaac, que foi resgatado por Deus quando Deus envia um cordeiro para substituir Isaac no sacrifício. O próprio Isaac é um tipo de Cristo, é um tipo de substituto. Isaac teve o seu substituto e não foi sacrificado. Neste ato de fé, Abraão foi elevado à categoria de amigo de Deus e Isaac foi resgatado. E Jesus, como cordeiro pascual, conforme João Batista profetiza deles, no Evangelho de João, capítulo 1, 29 e 36, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é a primeira menção de um cordeiro que, semelhante à Páscoa, o cordeiro da Pascual era oferecido por famílias, mas Jesus é o cordeiro pascual, é o cordeiro de Deus que vai atender todas as exigências da lei. Através do seu sangue, os fiéis serão justificados, mas ele é o cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Isto é inteiramente novo, inteiramente sui generis, sine qua non, nessa perspectiva profética, pois Jesus, como Cordeiro de Deus, seria oferecido em nosso lugar. E para Jesus não tem substituto, pois ele é o nosso substituto. Aí é a doutrina bíblica para a substituição, que é um em lugar de outro e Jesus no lugar de todos quanto nele cresce. E os judeus estavam atentos a algumas profecias, como o rolo da lei de Isaías, que é o livro chamado, é o livro messiânico. Isaías é chamado profeta messiânico. Temos profetas maiores, Jeremias, o profeta de Elohim, Ezequiel, o profeta do Espírito, Isaías, o profeta messiânico, é o profeta que mais faz menções do Cristo, do Messias, do ungido do Senhor. E eles conheciam esse texto, e quando o próprio Jesus lia Isaías 61, em uma sinagoga em Nazaré, o rolo era grande, era um rolo de pele de cabra, o papiro, enrolado com um pano em um cilindro,
e eles liam da direita para a esquerda e não tinha divisão em capítulos e nem em versículos. Era um escrito inteiro. É bom destacar isso. Nem o livro da Bíblia estão originalmente divididos em capítulos ou em versículos. Foi feito no terceiro século e no quinto século essas divisões de livros por alguns bispos e cardeais católicos. Isso às vezes ajuda e às vezes até atrapalha, pois muita gente quer fazer a doutrina num versículo isolado e a interpretação isolada. Muitas vezes o texto se joga contra o contexto. E é isso que a gente vai estudar durante esse curso, e com certeza nós vamos aprender de forma profunda e nunca mais as nossas vidas serão as mesmas, pois a fé vem pelo ouvir, de aprender, de entender, para viver e praticar e ensinar o que Deus diz de si mesmo sobre a sua palavra. A teologia bíblica não é patrimônio de uma denominação, não é patrimônio de uma faculdade teológica, não é patrimônio de um reformador. A palavra de Deus é a revelação que Deus dá de si mesmo para aqueles que creem. Então Deus é o autor da sua palavra. A Bíblia foi escrita por cerca de 42 autores, pelo menos 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego. A primeira tradução do Antigo Testamento para o grego foi feita nos anos 209 a.C. e foi paga pelo Ptolomeu Filadelfo, um faraó egípcio que é um dos generais que ocupou uma quarta parte do reino ou do império de Alexandre Magno, e ele pediu para que 70 sábios fizessem a tradução do hebraico para o grego, e essa é a primeira tradução, chamada a Septuaginta. A segunda tradução da Bíblia como um todo foi a tradução de São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do grego e hebraico para o latim. Essa é a versão chamada de a Vulgata. Você pode comprar essas Bíblias lá na cidade, a Casa da Bíblia, outras grandes lojas, livraria internacional. Você pode comprar a Vulgata, escrita em latim, ou você pode, acho que deve estar traduzida para português, e você pode comprar também a Bíblia dos 70, que é aquela Bíblia que foi traduzida do hebraico para o grego. E a nossa Bíblia foi traduzida em parte por João Ferreira de Almeida, nos anos 809, ele iniciou essa tradução, não conseguiu terminar a tradução inteira, era um padre português, e alguém depois terminou a tradução do Novo Testamento. A nossa tradução é muito boa e tem várias atualizações, várias correções, e sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, parte em hebraico, aramaico, como Mateus, demais livros escritos em grego, e a nossa língua, nós somos privilegiados quanto a isso, pois a nossa língua é formada a partir do grego e do latim. Ora, se o Novo Testamento foi escrito em grego e a nossa língua, a língua portuguesa, é formada a partir do grego e do latim, nós temos privilégios quanto a essa verdade, pois muitas palavras em língua portuguesa são de origem grega, como a palavra teos, ou teologia, a palavra Christus e outras palavras de origem latina. E a primeira tradução foi no grego e a segunda foi feita para o latim. Então nós somos privilegiados por falarmos a língua portuguesa, que é uma das línguas mais fáceis do mundo. O grego tem 8 conjugações ou terminações, o latim tem 8 conjugações ou terminações, e nós só temos 3 conjugações. Os verbos terminados em A, terminados em E, terminados em I. E os verbos terminados em O, como compor,
decompor esses verbos que seriam da quarta conjugação, eles caem para a segunda, equivalente aos verbos terminados em -er. Isso é privilégio para nós que temos as nossas Bíblias traduzidas, boas traduções para a língua portuguesa. Entretanto, são quase 5.000 anos de história que nos separam dos primeiros eventos escritos na Bíblia Sagrada, e, como eu disse, cerca de 42 autores, cada um na sua cultura, na sua emoção, na sua espiritualidade, na sua objetividade. Deus os usou para escrever a Bíblia, e a parte que são ditos diretos de Deus e a partes que são interpretação ou aplicação que outros autores fizeram da Bíblia. Com os livros de Esdras, que é uma interpretação, Esdras é um grande escriba, e são livros de sabedoria ou livros históricos. Nós temos o livro da lei, livros históricos, livros proféticos, e os livros históricos, como 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, são livros que registram os acontecimentos, e dentro desses livros históricos há momentos em que Deus se revela através dos profetas. Isso é a fala direta de Deus. Quando não, são citações da história do povo, sempre numa perspectiva, numa visão de revelar o Messias. E toda a Bíblia, o Antigo Testamento, aponta para o Messias. E nesse sentido, todas as previsões proféticas que apontavam para Cristo se cumpriram em parte quando ele leu Isaías 61 em uma sinagoga de Nazaré. O capítulo 53, que fala do Cristo sofredor, não foi entendido, porque a Bíblia é revelada de forma progressiva. Você fala, mas por que não entenderam isso? Ora, até hoje nós temos dificuldade de entender alguns textos, com todos os recursos tecnológicos, todos os recursos da linguística, da semântica, da exegese, não é? E da filologia, e ainda temos algumas dificuldades em interpretação. E então eles tiveram algumas dificuldades para traduzir a Bíblia, e existe na Bíblia muitas expressões idiomáticas, que são expressões de uma região e própria de um povo, para as quais não existe tradução. Então nós iremos tratar de verdade coisas profundíssimas, e não vamos saber tudo. Com certeza não vamos saber tudo. Nós garanto aos irmãos que todos nós aprenderemos infinitamente mais do que tudo quanto alguém pôde aprender, pôde estudar no bacharelado de teologia, com 64 até 70 e poucas disciplinas, como é o caso da Faculdade de Beth Shalom, que tem uma grade muito ampla, mas estudamos, nossa grade teve latim, português, grego, hebraico. Mesmo assim, não aprendemos tanto, porque no bacharel de teologia não dá para se estudar a Bíblia livro por livro. Por isso, o ensejo desse nosso curso. Então, nessa breve introdução, você vai ter tempo de se colocar. Nós vamos fazer algumas análises aqui de Mateus, nessa aula introdutória, que eu não quero me alongar muito, porque eu vou retomar esse texto trabalhando estritamente o Evangelho segundo escreveu Mateus. Bem, Renan, que é um filósofo cético, descreveu este Evangelho como o livro mais importante do cristianismo, o livro mais importante jamais escrito, segundo esse cético. Todos nós concordamos com esta afirmação quanto à sua importância, mas preferimos dizer que é um dos livros mais importantes.
Não dá para dizer que é um livro mais importante, porque a Bíblia é como um grande edifício com 66 andares. E se ele começa com Gênesis, que é a base, vamos dizer assim, a fundação, o primeiro andar, nós terminamos com o Apocalipse. E quem é estudioso da Bíblia deve ter algumas dúvidas pensando por que as nossas Bíblias têm 66 livros, a Bíblia Católica tem 70 e alguns livros, 6 ou 7 livros a mais. A Bíblia Católica foi traduzida a partir da Septuaginta, aquela Bíblia que foi escrita foi traduzida pela comunidade judaica lá em Alexandria, no Egito. Então, a Bíblia Católica manteve os livros apócrifos. Quando Ptolomeu Filadelfo mandou traduzir a Bíblia, traduziram todos os livros apócrifos, porque eles não tinham naquele tempo uma perspectiva, não tinha um discernimento, conhecimento quanto à canonicidade de alguns livros. Com o tempo, os escribas foram percebendo o que eram livros canônicos, que tinham valor de inspiração, valor de escritura sagrada, e os livros apócrifos, que são livros que não têm uma inspiração clara e garantida. O teor do livro, como o livro de Judite, Baruque, os livros católicos, alguns livros têm uma história bonita, mas tem muitos misticismo que beira a feitiçaria, misticismo. Então, com o tempo, os escribas, os tradutores foram percebendo que alguns livros não são livros canônicos. Mas a Bíblia Católica tem os mesmos 66 livros que nós temos, que são livros canônicos, mas ela foi, por ter sido traduzida a partir da Bíblia da Septuaginta, ela manteve os livros apócrifos, históricos, que é importante os irmãos lerem. Quando a gente lê o livro dos Macabeus, que cobre aquele período interbíblico, cerca de 400 anos, chamado período de trevas, quem não conhece a Bíblia Católica acha que não teve escrito naquele período, e a história não parou. Então é importante todo crente, todo pastor, todo teólogo ter uma Bíblia Católica, e eu recomendo a Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores versões, melhores traduções, muito fiel aos originais, a Bíblia de Jerusalém. E é bom ter Bíblia de estudo. Hoje a Bíblia Thompson é uma das melhores que eu acho. Você tem a Bíblia de Genebra, a Bíblia da Reforma, e não vai comprar qualquer Bíblia, mas você pode ter, é bom ter uma Bíblia letra hiper gigante, um texto de Almeida, e também tem uma Bíblia Católica, que tem os livros apócrifos, e é bom ler e conhecer os livros apócrifos. O próprio Isaías, tem um acréscimo do livro de Daniel, livro de Judite, os livros dos Macabeus, são livros bem interessantes que cobrem o período histórico de Malaquias até Mateus, especialmente com os Macabeus, que foram grandes homens de fé, sacerdotes e guerreiros que continuaram a lutar pelo povo de Deus. Bem, as nossas Bíblias têm 66 livros porque elas foram traduzidas a partir da Bíblia da comunidade judaica de Jerusalém. A comunidade judaica de Jerusalém já não adotou os livros apócrifos, só os livros canônicos. Por isso, a nossa Bíblia é traduzida no Antigo Testamento a partir da comunidade judaica de Jerusalém, enquanto a Bíblia Católica foi traduzida a partir da Septuaginta, que é a comunidade alexandrina, que era uma cidade egípcia fundada por Alexandre o Grande. A Alexandria foi fundada em homenagem a Alexandre Magno. O Farol da Alexandria era uma das 7 maravilhas do mundo, e quem gosta da arqueologia
vai acompanhar que muitos objetos recentemente foram descobertos do templo de Alexandre, do farol, estátua em homenagem a ele, cerâmica, tantos objetos que estão lá no museus do Cairo, no Egito. E quando você viajar para o Oriente Médio, faça uma viagem cultural. Se puder, conhecer o Museu do Cairo, Cairo lá no Egito, for lá em Antena, ver os elementos da filosofia, Jerusalém, vá ao Museu de Jerusalém. Não se limite a ir no túmulo, tomar banho no Barbosa, essa coisa toda. Faça uma viagem cultural se você puder. Isso vai acrescentar muito para a comunidade brasileira. Um dos poucos brasileiros que foram a Jerusalém, que trouxe uma grande contribuição cultural, foi o evangelista João Becarte, que já faleceu. E os demais eu não conheço muita coisa que o pessoal vai lá e faz de fato uma viagem cultural que acrescente elementos ao nosso conhecimento bíblico, a arqueologia, a geografia, a antropologia, a história e a exegese bíblica. Muito bem. Então, é preferível dizer que o Evangelho segundo Mateus é um dos livros mais importantes da Bíblia. Quando pensamos nos 5 livros da lei ou no Pentateuco, nós temos uma espécie de Pentateuco no Novo Testamento, que são os 4 evangelhos e mais o livro de Atos, que é chamado o Evangelho do Espírito Santo. Tem parte da história da igreja, a fundação da igreja, até a conversão de Paulo. Lucas é o escritor, é o autor do livro que leva o seu nome, Evangelho de Lucas, e também é o escritor do livro chamado Atos dos Apóstolos. E Lucas é antes de Paulo, ele é um pesquisador, é um médico de origem grega, um grande cristão. Quando você lê a introdução do Evangelho de Lucas, você vai ver que ele faz uma pesquisa, escreveu esse livro a um amigo chamado Teófilo, quer dizer, amigo, e ele faz a introdução dizendo: eu procurei me informar e colocar em boa ordem os últimos acontecimentos. Então, mostra uma pesquisa profunda que Lucas fez. E Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho segundo Lucas. Só que, quando Paulo vem para a igreja, Lucas passa a ter uma grande admiração por Paulo e passa a ser uma espécie de secretário de Paulo. E existe Atos dos Apóstolos de Pedro, um livro apócrifo. Atos dos Apóstolos de Pedro é outro livro apócrifo. Você pode comprar esses livros também hoje, o de daqui, tantos livros. Você pode comprar o Evangelho de Tomé, é apócrifo também. E você que é amante da Escritura, que quer conhecer todo este cabedal de conhecimento, livro da Midrash, a coleção hebraica, a enciclopédia judaica, com 10 volumes, você pode ter muita coisa para você conhecer sobre a Bíblia. Quem é biblista, quem é um estudioso, precisa se munir de livros, de bons livros, para ter segurança quando fizer uma afirmação ou uma exegese sobre o texto sagrado, pois o texto sagrado ele se revelado no tempo e no espaço. Tempo é o momento em que Deus inspirou revelar alguém, espaço é a localização geográfica, a região ou a cidade onde o evento aconteceu. Bem, e Mateus, escrito para os judeus. Quem foi Mateus? Mateus era aquele cobrador de imposto, né, que estava cobrando impostos, e quando Jesus o chama, ele dá um banquete. Era de um partido chamado Publicano. Existia 4 partidos religiosos ou grupos diferenciados, que eram o fariseu, era a elite, é um da elite sacerdotal e dos escribas. Existia os saduceus, que era a elite mais rica, a classe alta, cética, não acreditava em anjo nem em ressurreição. Existia os herodianos,
partidário de Herodes, e os publicanos, que eram as pessoas que, tendo origem judaica ou israelita, trabalhavam para o fisco, trabalhavam para os romanos. É chamado de publicanos. Esses 4 partidos. Os publicanos, mesmo crentes, eram tidos como crentes de 2ª ou 3ª categoria. E Mateus, como Zaqueu, era cobrador de impostos. E Jesus o chama, ele deixa tudo e vem para a missão. Não sabemos muita coisa sobre o ministério de Mateus. Existe livro, História do Cristianismo, que mostra a história por prova de cada apóstolo, e você acha que Mateus não fez milagre, que também não fez milagre. Todos eles fizeram muitos milagres, e com certeza porque receberam unção, como Mateus 10, Jesus lhe deu autoridade sobre todos os poderes do mal. Quando Jesus os elege apóstolos ou enviados, ele lhe deu autoridades para que curassem, ressuscitassem mortos. Então, com certeza, Mateus também fez milagres. Ocorre que quem escreve Atos dos Apóstolos, tem parte da história da igreja, é Lucas. E Lucas, por ter se tornado um secretário, um companheiro missionário de Paulo, ele não podia escrever, não estava presente para relatar o que acontecera com outros apóstolos. No caso de Pedro, ele só coloca Pedro até que Paulo começa a se destacar. Depois ele pede Pedro de vista e pede os outros apóstolos de vista, João de vista, e ele continua escrevendo a história de Paulo e não faz a conclusão do seu livro, Atos dos Apóstolos, que foi dirigido a mesma pessoa chamada Teófilo. E vamos louvar a Deus pela graça de termos a Bíblia traduzida em nossas mãos, nós poder ter várias versões e traduções diferentes da Bíblia. Porque, para os irmãos terem uma ideia quanto era difícil escrever um livro, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele levaria, o rolo teria uma média de 35 metros quadrados de papiro ou pele de cabra. Então era muito pesado. E um copista levaria mais de 3 meses para fazer uma cópia do Evangelho de Lucas. E hoje custaria uma média de $6.000, uma cópia do livro de Lucas. Por isso era raro. Você se lembra que no tempo de Josias não existia nenhum livro bíblico conhecido, usual. E quando o tesoureiro encontrou o livro de Deuteronômio perdido no tesouro, o rolo do livro, que o leu perante o rei Josias fez uma reforma muito grande. Aí vem o avivamento até o rei Ezequias, em Jerusalém, porque as pessoas não conheciam, era mais a transmissão oral da palavra, pouca gente tinha conhecimento. Era trabalho dos escribas, dos sacerdotes que ministravam e liam os textos sagrados. E hoje nós temos a graça de ter a Bíblia traduzida em muitas línguas, muitos idiomas e dialetos, e uma produção vastíssima. O Brasil produz uma média de 130, 140 milhões de Bíblia, mais uma média de 80 a 90 milhões de Bíblia para consumo interno e o restante de Bíblias para exportação. Somos dos maiores produtores e consumidores, leitores de Bíblia no mundo hoje, graças a Deus. Bem, é o livro mais lido no mundo e mais publicado e vendido no Brasil. O escritor de Mateus, ele foi escrito por Mateus, o publicano, chamado publicano, e conforme o capítulo 9, versículo 9. Em Marcos 2,14, ele é também chamado de Levi. Muitos discípulos de Jesus receberam um nome como um nome de guerra, um novo nome. Ele era chamado de Levi, que é o nome hebraico, e ele recebe o nome de Mateus, que é um nome de origem grega.
João manteve o nome, chamando junto com Tiago e Boanerges, que é filho do trovão, que são veementes. Pedro, o nome dele é Simão, e recebeu o nome de Cefas, que é pedra no hebraico, e Petros, do grego, que é a transliteração da palavra Cefas no hebraico. E são nomes dados pela missão que eles tinham, era uma coisa muito, muito comum no Antigo e Novo Testamento. Josué é Oséias no Antigo Testamento, e no grego ele recebe o nome de Josué, é traduzido como Josué, né? Que é mais ou menos a ideia de Jesus. A palavra Jacó no hebraico vai dar Tiago no grego. São coisas bem diferentes mesmo. Por isso ele é chamado de Levi, e depois ele é chamado de Mateus. Ok. Evidentemente, Mateus foi renomeado por nosso Senhor Jesus Cristo, e somente no seu evangelho é que o termo desprezível publicano se associa ao seu nome apostólico de Mateus. Como disse, era desprezível para os judeus alguém que trabalhava para o Império Romano. Era como se fosse uma espécie de traidor. Mas no mundo que não tinha indústria, uma das profissões mais lucrativas era servir ao Império na função de fiscal, espécie de fiscal que arrecadava tributo, e ele ficava com uma parte. O Império determinava um montante e uma porcentagem daquela parte arrecadada ficava para o fiscal, para o cobrador de impostos. E no encontro, na situação de Zaqueu, a gente percebe que às vezes eles cobravam a mais do que o que era permitido pelo Império Romano. Tanto é que quando Zaqueu se converteu, ele resolveu espontaneamente dividir a metade dos seus bens com os pobres, e disse: se alguém ele cobrou a mais, ele iria devolver quadruplicadamente. Então havia essa possibilidade de cobrar mais do que o que era permitido pelo Império. Então os cobradores de impostos eram duas vezes repudiados pelos judeus, pelos religiosos judeus, primeiro por trabalharem para o Império, e segundo por cobrarem, explorarem seus próprios patrícios, seus próprios irmãos. Então, tudo indica que o Mateus ou Levi era uma pessoa afortunada, e modestamente não faz alusão ao grande banquete que ele ofereceu na sua casa. Isso foi citado por outro evangelista, em ocasião da sua chamada ao ministério. Isso foi citado por Lucas, capítulo 5, versículo 29. Nem o seu grande sacrifício em seguir a Cristo não fora este autor do Evangelho, seria um dos apóstolos menos conhecido. Então, Lucas é quem faz menção, na sua pesquisa, do banquete oferecido por Mateus, da sua abnegação, deixando tudo para servir a Jesus. O propósito deste livro, alguma coisa que vai ser escrita, que vai ser feita, serve a um propósito, a um objetivo. E a gente pensa, por que 4 evangelhos e não um só? Porque cada evangelista escreveu com um propósito, foi inspirado a escrever com uma finalidade. Por isso, 4 evangelhos e não apenas um. Originalmente, o livro foi escrito em hebraico, se destinou especialmente aos judeus. Consequentemente, o Velho Testamento é citado constantemente. É o livro mais citado. Mateus é o livro que mais cita o Velho Testamento, porque ele é uma espécie de Gênesis que dá
a abertura do Novo Testamento, eu quero destacar ainda que não é o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Os sábios, os antropólogos, os tradutores, os estudiosos dizem que o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, que serviu de fonte para Mateus, Lucas. João é o evangelho teológico diferente, porque ele não narra o nascimento de Jesus, não tem um cunho histórico, foi escrito por último, quando os 3 primeiros evangelhos estavam escritos, e João tem uma intenção de tratar de Cristo, o Verbo encarnado, o Logos de Deus, e tinha um propósito diferente dos demais evangelistas. Bem, uma palavra característica deste livro é cumprir. E quando a gente lê o discurso de João Batista, que o teor da sua pregação era falar sobre o arrependimento, ele dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho, nas boas novas que estamos falando, porque o reino de Deus está próximo. A palavra evangelho significa mensagens. A palavra ângelo no grego, que dá anjo, o anjo não é um nome, anjo é uma função. Anjo quer dizer mensageiro. Mas os anjos têm nomes próprios, como Miguel, um anjo guerreiro, Rafael, um arcanjo, Gabriel. Então os anjos têm nomes próprios. Mas a palavra anjo em si não é nome, é uma função, quer dizer, o mensageiro. Daí é o angelos, ou evangelhos, quer dizer, o livro que contém a mensagem das boas novas, a mensagem enviada por Deus. Então, esse livro tem essa característica especial que é cumprir. Então, aqui manifesta que se cumpre muitas das predições messiânicas em Jesus de Nazaré. A primeira, que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Como Mateus escreveu para os judeus, ele pega a genealogia de Jesus por parte de José. Já Lucas escreve para os gregos e pega a genealogia por parte de Maria. Vamos estudar isso, que é bem interessante, essa ideia de genealogia. A genealogia tem a necessidade de ligar a pessoa a uma árvore genealógica até chegar àquela pessoa patriarca mais importante da sua ascendência. Por isso é necessário fazer essa genealogia de uma geração ligar a outra geração para provar que essa pessoa é descendente, é herdeiro daquele rei, daquele profeta ou daquele patriarca. Bem, esse livro alude a nada menos de 60 citações do Velho Testamento como tendo sido cumpridas em Cristo. Nada menos do que 60 citações do Antigo Testamento cumpridas em Cristo. É fantástico, não é? Isso é forte, é lindo demais. Não há contradição nos 4 evangelhos, como alguns pretendem afirmar, pois cada um deles escreveu tendo em mira um propósito especial. Cada um fornece um registro diferente do Senhor Jesus. O retrato dado por Mateus é o do rei, é o do rei Messias. E a palavra reino encontra-se somente em Mateus 55 vezes. Quando a gente vê o evangelho pregado por João Batista, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Olha que interessante, próximo não chegou ainda, mas está para se manifestar. Quando Jesus
anuncia, João é preso e morre, é morto, e Jesus toma o discurso de João. Jesus prega dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Agora, pensem conosco aqui. Não é o reino de Davi, não é o reino de Salomão, não é o reino de Josias, não é o reino de Jeroboão, não é o reino de Asa, não é o reino de Acás, não é o reino de Ezequias, é o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus aqui contrasta com o reino dos homens. É verdade que o Antigo Testamento trata da realeza de Deus, e antes de Israel pedir uma monarquia, Deus reinava através de juízes como Samuel, e não foi muito bom aos olhos de Deus o pedido de um rei, que foi Saul, mas Saul teve um reino limitado, Davi foi aprovado, se tornou o rei modelo. Mesmo quando peca, ele é sábio para se humilhar e pedir perdão e ser abençoado por Deus. Quando a gente pensa que Davi é o homem segundo o coração de Deus, muitos escarnecedores, exceto, não entendem que Davi não é o homem segundo o coração de Deus no auge da sua fé. Ele é esse homem quando ele se humilha e acha perdão, encontra misericórdia diante de Deus. Mas vamos aqui já colocar alguma coisa diferente nessa ideia de reino. Lá, Mateus 6, 9, quando trata da oração do Pai Nosso, Jesus pede que nós oremos para que venha o reino de Deus, venha o teu reino. Era o anseio geral dos israelitas, é o anseio nosso da vinda do reino. Mas é interessante notar que a palavra reino, venha o teu reino, não é o reino continente, não é a Nova Jerusalém ali. A palavra para reino, rei Basileia, significa um reino como o domínio de Deus que deve estar dentro de cada um de nós. Quando ele faça-se a tua vontade, é que cada pessoa se submeta à vontade de Deus. Quando eu me submeto à vontade de Deus, o reino de Deus está dentro de mim. E Jesus disse: o reino de Deus não está longe, está dentro de vós. Então, o reino interiorizado por cada crente permite que a Trindade eterna opere em nós. Quando Jesus fala lá em João 14, que ele fala: se as minhas palavras estiverem em vós, eu e meu Pai viremos e faremos em vós morada. Se o Espírito Santo habita em nós no momento da conversão, como Paulo fala, nós somos templos, Pedro fala, são tabernáculo, casa viva para a morada de Deus em Espírito. Então, a Trindade eterna habita dentro de cada crente. Isso significa que o reino de Deus está em nós. É o reino que tem que vir. Quando a gente prega o Evangelho, nós estamos estendendo as fronteiras do reino de Deus, por cada pessoa que se converte, que aceita Jesus, ela passa a ter dentro de si. Ela pertence ao reino, porque ela serve a Deus. Deus é o rei ao qual a pessoa serve. E, ao mesmo tempo, a submissão ao reino faz com que o reino esteja na pessoa. Como súdito do reino, o reino está em mim. O tanto quanto eu me submeto a esse reino, e eu estou no reino por viver em função do Deus que reina na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, é admirável que essa palavra reino encontra 55 vezes. Reino do céu, 32 vezes. E filho de Davi aparece 7 vezes. Filho de Davi é uma menção ao rei que viria aos moldes do reino implantado por Davi. A diferença é que Davi implantou um reino militar, um reino temporário. Ele foi substituído por Salomão e teve um monte de reis descendentes dele, todos fracassaram, e a expectativa do rei que viria para reinar aos moldes de Davi era uma expectativa política.
E eles não entendiam que o rei Messias iria morrer de acordo com Isaías 53, de forma que eles se frustraram. E quando Pedro quis lutar por Jesus, quando Jesus foi preso, Jesus falasse: vós não sabeis de que espírito sois. Ele diz para os romanos que o reino, diz para o Pilato que o reino dele não era deste mundo, e de fato não era. O reino dele era um reino espiritual, um reino universal, e nós somos súditos desse reino, e a realeza de Deus se estabeleceu de forma definitiva a partir do momento em que Jesus ressuscitou e disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. Esse é o rei Messias que os israelitas esperavam e não entenderam que Cristo era esse rei. Esperam outro Messias, e quando o rei Messias se revelar para ele na segunda parte da sua segunda vinda, eles ficarão cheios de frustrações, porque nós que somos estrangeiros, gentios, nós formamos hoje o novo Israel de Deus, segundo Paulo, o Israel espiritual. Dá vontade de ser crente inteligente, não é? Nós somos esses crentes, pertencemos ao reino. Então, vamos retomar aqui a palavra reino. Reino se encontra 55 vezes, reino do céu 32 vezes, totalizando 87 vezes para a palavra reino e reino do céu. Filho de Davi, mas 7 vezes para aquele que vem da descendência de Davi e implantará um reino aos modos de Davi. Mas não vai reinar com exército, não vai reinar com ministros, com generais, ele vai reinar com apóstolos que usarão armas espirituais. E nós fazemos parte desse contexto de reino, pois como servos nós somos também militantes, embaixadores do reino do Senhor. Isso que diz respeito à grande comissão do ID, que foi dada à igreja, aos fiéis, a autoridade e a incumbência de pregar o evangelho. Então, cada crente que é um embaixador do reino de Deus é um cooperador do Cristo que reina. Então, é uma honra enorme, é uma honra imensa ser embaixador de Cristo. É interessante quem é embaixador do Brasil, da sua nação em outro país, mas ser embaixador de Cristo é um representante da autoridade divina aqui na terra, no que diz respeito à nossa função e missão de sermos embaixadores e pregadores do Evangelho. Este livro mostra que a missão de Jesus era destinada primeiramente aos judeus. Ele veio para os que eram seus, eles os rejeitaram. Tinha que ser assim. Primeiro para os judeus, pois Jesus reina através dos judeus. Os 12 apóstolos, colocando Matias no lugar de Judas, e alguém vai querer perguntar ou entender, mas muita gente questiona: será que Deus aceitou mesmo Matias em lugar de Judas? Sim. Qual é a dúvida? Porque foi jogada sorte. Sorte não é baralho. Era 2 instrumentos sacerdotais pelos quais consultavam a Deus, que era Tumim e Purim, e Deus não colocaram justo e injusto, colocaram 2 homens santos. Os 2 poderiam substituir Judas, que era José e Matias, e foi escolhido Matias. Aí você pode fazer outra pergunta, ele fala: mas por que não esperaram que o Espírito Santo viesse em Pentecostes para escolher ali, para que Deus revelasse quem seria? Porque em Pentecostes deveria estar os 12, que representariam as 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, para que fossem vestidos de autoridade e de poder pelo batismo com o Espírito Santo, para representar o reino
de Cristo aqui. Então Matias foi com toda certeza aceito no lugar de Judas. A palavra apóstolo significa simplesmente enviado, que é o equivalente de missionário, que vem do latim. Missionário quer dizer o enviado e apóstolo quer dizer também o enviado. Agora, os 12 apóstolos, que é o colégio apostólico principal, terão seus nomes escritos nas 12 portas formadas de pedra da Nova Jerusalém. Mas há outros apóstolos que não pertencem ao colégio? Sim. Paulo é apóstolo, Barnabé é apóstolo, em certa medida, Título é apóstolo, o Timóteo é apóstolo, o pastor Paulo Macalão é apóstolo, o pastor Cícero de Lima é apóstolo, e muitos missionários de hoje são apóstolos de Deus, não é? Apóstolo mesmo, de enviado pelo Senhor. E a palavra apóstolo vem de apó e estelo, o verbo, a preposição para e o verbo estelo é enviar, aquele enviado para algum propósito. Missal vem da palavra latina, quer dizer, também enviado com um propósito. Bispo, o bispo, bispar significa olhar de cima para controlar e observar o rebanho, né? Presbítero é superintendente eclesiástico, superintendente de uma região eclesiástica. Pastor é o guia que conduz o povo. Evangelista é quem planta igrejas, e o mestre, lá Efésios 5:11, é aquele que instrui. Tem 5 oficiais, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Profetas são aqueles homens que têm o dom do milagre, da cura, da revelação, autoridade para ensinar, autoridade para exortar, encorajar. E é o ministério mais completo em termos de dom, é o ministério profético. E muitos homens hoje são pastores, missionários, bispos ou apóstolos, que são de verdade esse profeta dentro desta gama ministerial que Paulo cita em Efésios capítulo 4. Deus mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Então, ele deu 5 dons ministeriais para a igreja. E é uma honra enorme, é melhor ser um servo de Deus do que ser presidente do mundo, de ser rei do mundo, ter qualquer cargo político. É importante ter cargo político, que tem vocação para a política e que faça um bom mandato aí, mas não há nada comparável a ser chamado para servir o rebanho do Senhor. É uma honra indizível. Esse livro, então, ele foi destinado aos judeus, que foram Mateus 10, 5 e 4 e capítulo 15, 24. O evangelho do reino anunciado por Jesus e seus discípulos, conforme capítulo 4, 23 e 10, 7, não é o mesmo que anunciamos hoje. O primeiro constitui as boas novas que Deus estava para estabelecer na terra. Um reino que não é um reino político, mas é um reino espiritual. Regido por Jesus como filho de Davi, era a expectativa que fosse um reino político. E o plano de Deus é diferente da expectativa israelita, pois é um reino espiritual. Tanto é que Paulo escreve na Efésios 6, quando diz que as armaduras de Deus são armaduras espirituais. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as astutas ciladas do inimigo nos lugares celestiais da maldade. Os judeus queriam que fosse um rei Messias que atuasse na perspectiva política, na ação política, mas Jesus não. Bem, enquanto que o último em empenhar-se com o reino espiritual de Deus, o evangelho do reino foi anunciado e até rejeitado, pois a crucificação de Jesus
mostra que ele não é o rei que veio para nos salvar, então ele não serve, ele pode criar problemas, e é melhor que morra este homem pela nação do que a gente perder a pouca autonomia que temos para os romanos. Jesus foi traído pelos próprios patrícios, porque a sua pregação incomodava os sacerdotes, incomodava os rabinos, muito mais quando começaram a dizer que Jesus era rei. E essa coisa de rivalidade, rei e Messias concorrer com o rei Herodes, isso não dá. E os judeus, com inveja de Jesus, preferiram matá-lo, não tinham autoridade para isso, forçaram o rei Herodes e Pilatos a crucificá-lo, para que também, por perspectiva divina, se cumprisse as Escrituras Sagradas. Um reino, como o reino de Cristo, frustrou todos eles. Quando Jesus começa a falar claramente sobre a sua morte, em uma reunião, Pedro fala, era o porta-voz dos demais, fala: nós deixamos nossos campos, nossas casas, nossos trabalhos, nossas famílias por causa de ti. Qual será a nossa recompensa? Ora, tu vais morrer. Fala, eles eram sem fé. Não era sem fé, não entendiam, era coisa diferente. E Jesus lhes responde: recebereis 100 vezes tanto em perseguição, e por fim a vida eterna. É o galardão deles. Que frustração, né, irmãos? Você esperava, se esse monte de gente seguindo a Jesus, esperava que ele reinasse e levasse vantagens políticas, materiais aqui, e ele fala que vai morrer, e quando Jesus morre, eles não entenderam, e entraram num quadro depressivo, foram pescar, e quando ele ressuscita, ele estava tão alegre pela ressurreição que nem entenderam que era ele mesmo. Ele teve que mostrar o cenário de escravos. Jesus ressuscitou no meio de um corpo de carne e ossos. Ele diz que é ele mesmo, porque o espírito não tem corpo como eu tenho. Olhou, mostrou a máscara dos escravos para Tomé e para os demais. Comeu peixe, deu peixe, pão com eles, e depois que ele ascendeu, que assumiu a sua espiritualidade ou divindade, não come mais, porque espírito não come, não tem estômago, e seres espirituais não precisam de comida, de água, esses elementos são próprios das pessoas que têm vida limitada, vida provisória como nós. E o Evangelho do Reino foi anunciado até a rejeição da crucificação, mas será anunciado outra vez pouco antes da grande tribulação, até arrebatamento da igreja, será anunciado esse evangelho. Após arrebatamento da igreja, os que ficarem anunciarão esse evangelho ainda, porque quem ficar vai ter muita certeza que o evangelho é a verdade, mas eles não praticaram o evangelho e vão pregar, muitos expondo a própria vida para pregar o evangelho durante a grande perseguição e tribulação aqui. E da segunda vinda de Jesus como rei. O evangelho que pregamos hoje é o evangelho de boas novas para a salvação através de Jesus. Mas evangelho do rei, evangelho da graça, evangelho das boas novas são sinônimos. Evangelho do reino é o anúncio do reino de Deus, que foi manifesto por Jesus de forma invisível e espiritual, que será implantado por Jesus de forma visível e real quando aconteceu o período do milênio, na segunda fase da segunda vinda do Senhor Jesus. Agora, nós podemos perceber que fomos chamados para proclamar o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Libertação e o Evangelho das Boas Novas de Salvação. Então você vai divulguem
esses cursos para os seus grupos de amigos, de irmãos, peça que os amigos divulguem para outros amigos, para que tenhamos centenas, talvez milhares de pessoas que venham estudar a Bíblia conosco, pois quem está dentro da perspectiva do Sermão da Montanha está a primeira bem-aventurança, bem-aventurados que são dependentes do Espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça é quem deseja conhecer, se aprofundar mais na palavra, para ser santo, para ter mais domínio sobre a sua própria conduta, para ter mais comunhão com Deus e ser um instrumento dele na ministração da palavra. Então, com certeza, nós iremos ter um bom curso e queremos essa primeira aula inaugural aqui e iremos voltar ao Evangelho de Mateus, porque levaremos quase 1 hora para completar este Evangelho, mas queremos deixar os irmãos com água na boca, de conhecer. A análise do livro vai ser fantástica, imperdível. Então você vai ter a liberdade de ouvir essa aula quantas vezes quiser e pode se preparar para enviar as suas dúvidas, todos os seus questionamentos no grupo ou no particular. E com certeza Deus nos dará graça, porque esta é a vontade do Senhor, que cresçamos na graça e no conhecimento da sua gloriosa e santa palavra. Shalom a todos, a paz de Cristo, a paz de Deus, e até o próximo encontro. A paz.